Você sabe onde tem uma Sabesp mais perto de você? Fica muito perto, perto mesmo, mais exatamente em cima da sua mesa, no seu computador. É a Agência Virtual Sabesp. Com ela, você pode ter acesso a diversos serviços e informações de quantos imóveis quiser. Na Agência Virtual, você pode emitir segunda via de uma ou mais contas da Sabesp. E tem muito mais serviços. Lá você pode fazer de forma rápida e simples a sua atualização cadastral. Eu vou aproveitar e fazer a minha. A Agência Virtual é a Sabesp na sua casa, conversando com você. DG ABC Entrevista. Oferecimento TS Revestimentos, Augure, Reiki, Todesco. Olá, como vai, internautas? O DG ABC TV agora aqui com o DG ABC Entrevista. No bate-papo de hoje, muita atenção com seus filhos também. Claro que tratamento, a gente sempre ressalta, é importante contar com a presença de vocês. Quer mandar alguma pergunta? dgbctv@dgabc.com.br. O assunto de hoje, nós vamos falar de um método, CME, Cuevas Medec Exercise. E para falar sobre o assunto, uma especialista, a única aqui do Grande ABC que faz esse tratamento e tem o nível 3 dessa questão, que é a Regina Krakauer, ela é fisioterapeuta. Obrigada pela presença, viu, Regiane? Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês. Regiane, só para a gente ressaltar, né, essa presença aqui, esse método eu li muito para que a gente chegasse nesse ponto, eu achei muito interessante, porque fala da criança com portadora de necessidade especial. Como funciona essa questão? Então, Cuevas Medec Exercise tem esse nome porque quem o criou foi o Ramon Cuevas e é utilizado para crianças que sejam acometidas de alguma lesão cerebral e, por conta disso, um atraso no seu desenvolvimento neuromotor. Então, a terapia foi criada pelo Ramon nos anos 70 na Venezuela, apesar de ele ser chileno, e porque ele não conseguia, com a fisioterapia tradicional, atingir os objetivos dele. Então ele começou a inventar exercícios inusitados, diferentes, para que ele atingisse o objetivo, que era a liberdade e independência da criança com atraso neuromotor ou alguma deficiência física. Então o CME tem algumas indicações precisas. Por exemplo, em crianças que apresentem lesão cerebral não progressiva. Então nenhum tipo de lesão progressiva, ou osteogênese imperfeita, que pode fraturar a criança. Esse tipo de patologia, o CME, não pode ser aplicado. É uma das contraindicações. Porque nessa questão, você tinha me falado até da questão da força. Uma criança que tenha problema com os ossos, alguma coisa, não é indicado. Não tem indicação. Exatamente. E como funciona essa sequência de exercícios? Porque eu acredito que muitas crianças e os pais vão ficar interessados, até porque novos exercícios chamam a atenção, são novas esperanças, novos trabalhos, né? Como funciona essa sequência? Não existe uma sequência, não existe uma receita de bolo. A princípio, o fisioterapeuta faz uma avaliação de 41 itens e nós damos nota de 0 a 3 em cada item. A soma desses 41 itens, se elas fossem todas dadas 3, né, nota máxima, isso seria um score de uma criança de 16 meses. O que faz uma criança típica de 16 meses? Ela já rola, ela senta, ela sobe um degrau, ela desce um degrau, ela anda de costas. Tudo isso ela consegue fazer. Então, dentro dessa avaliação, com uma criança que tenha algum tipo de atraso, o que eu vou fazer? Eu tenho um score total no final, que dividido por um fator me dá aproximadamente a idade motora dele. Então, às vezes a criança pode ter 2 anos de idade cronológica, mas tem uma idade motora de 8 meses. Ela está começando a sentar ainda. Então, meu objetivo é chegar nos 16 meses. Perfeito. Eu vou utilizar a porção arte da terapia, que é o fisioterapeuta que tem que saber o que tem que fazer. Eu tenho que ter discernimento e saber o que eu posso utilizar dentro desses 3 níveis que eu fiz de curso, quais exercícios eu vou utilizar com aquela criança naquele momento, entende? Então, não existe uma sequência. É uma avaliação do caso para que haja indicação. Exatamente. Aí a gente tem um período de prova para ver se essa terapia funciona para aquela criança. E o Ramon é bastante certo, incisivo nisso. Então, ele diz o seguinte: nesse período de prova são 8 semanas de tratamento.
nós vamos traçar 3 metas no final da avaliação. Se as metas não forem atingidas em 8 semanas de tratamento, com a presença dos pais, com o Home Program, que é o programa domiciliar que eles vão fazer junto com o terapeuta, se isso não der certo, o CME não tem indicação para o seu filho. Procure uma outra técnica, porque ele tem de dar esse resultado em 8 Exatamente. semanas. Você que acompanha, né, como fisioterapeuta mesmo, você tem notado que na maioria dos casos isso acaba se adaptando? É uma realidade isso? Esse método ele acaba funcionando na avaliação de vocês, claro? Então, isso vai depender tanto da porção que não foi afetada no cérebro, porque aquela porção foi afetada, algumas células nervosas morreram. Nós temos que estimular esse cérebro para que ele, como ele tem plasticidade, para que ele desenvolva as outras áreas que não estão sendo atingidas. Então, na grande maioria, 60%, 70% dos casos em que eu estou avaliando e tratando, todos eles estão atingindo as metas. Todos eles. Isso, na verdade, foi o que aconteceu comigo. Por isso eu escolhi o CME. Porque eu tenho 27 anos de formada e trabalhava com um método há 25 anos. E, de repente, eu conheci o CME e fui vendo que ele é mais rápido, é mais eficaz e dá mais certo. Comprovou na prática mesmo. Então, daí que eu fui em frente e fiz os outros níveis. E eu defendo com unhas e dentes. E nessa questão que você fala, também tem idade? A criança até que idade pode ser feito? A questão não é exatamente a idade, mas sim o peso da criança. Peso. Porque o terapeuta vai fazer exercícios que são normalmente contra a gravidade, são antigravitacionais. Eu exponho a criança à ação da gravidade. E muitos dos exercícios são flutuantes, eu flutuo a criança. Então, depende da força do terapeuta, sim. Algumas terapeutas não conseguem trabalhar com crianças maiores, né? O Ramon atua hoje em dia em Santiago e ele faz exercícios aéreos com crianças até de 10 anos, 11 anos. Você fica realmente de boca aberta. É bem legal. E vocês realmente, fisioterapeutas, fazem um trabalho fantástico, porque a gente sabe da importância de tê-los mediante a crianças de portadoras de necessidades especiais, ainda mais, porque vocês são amplos, né? E depois de um acidente, vocês são muito importantes também e tudo mais, mas as crianças portadoras de necessidades especiais contam muito com o trabalho de vocês. E só para a gente encerrar a entrevista, eu sei que você foi convidada a ir à França para falar um pouco do método, tudo. Como vai funcionar? Então, é uma associação criada por uma mãe de uma criança. Essa mãe é portuguesa e mora na França. E por contato de Facebook, ela foi vendo os meus vídeos das crianças com que eu atendo. E ela, há 2 anos, me convidou. Você não quer vir atender nossas crianças aqui em Le Havre, que é na França? Eu falei, vou. Espere eu fazer o nível 3, a gente volta a conversar. Eu fiz o nível 3 e ela voltou a conversar. Então, posso comprar passagem para você vir, para eu atender as crianças lá, porque ela tem uma criança especial e de vários locais da França vieram para a casa dela e eu atendi, em julho eu atendi na casa dela. E agora eu volto em novembro, também vamos atender lá 5 crianças na primeira semana, de manhã e à tarde, num tratamento intensivo, e na outra semana a mesma coisa. Esse é o tratamento intensivo que se faz por 2 semanas. Período, mas ótimo, viu? Leve sim realmente esse conhecimento a vários lugares do mundo, porque isso vai ser importante, né? Se a gente puder ajudar pelo menos uma em cada, já vai ser muito bom. Obrigada pela presença, Regiane Krakauer, ela que é fisioterapeuta aqui do ABC. Obrigada. Eu que agradeço. E você já sabe, DG ABC Entrevista sempre vai trazer informação para você, seja de saúde, política, atualidade. Aqui você tem todas as informações. Mande e-mail para dgabctv@dgabc.com.br ou entre no nosso Facebook, compartilhe e também em nosso canal do YouTube. Até mais!